Fala aí, pessoal, aqui quem fala é o Kevin e hoje eu estou trazendo mais uma atualização aqui agora da API de Connect Store. Estou trazendo um andamento aqui de como está a evolução do projeto. Eu fiz algumas alterações aqui no back-end do Python para poder melhorar o carregamento lá no front. Eu estou trazendo todos os dados em cima de um único objeto, no caso, o objeto de categoria. Eu acho que ficou mais fácil trazer por ele para poder segmentar tudo dentro da tela sem precisar fazer várias requisições. Para isso aí eu tive que fazer uma query aqui bem grandinha. Então é essa query monstruosa aqui que eu estou trazendo esse cara. Então aqui eu estou trazendo a categoria, estou trazendo o, o, os jogos que essa categoria tem. Estou trazendo o usuário que criou essa categoria. Estou trazendo os consoles, porque a gente pode cadastrar categorias em consoles, que na hora que você for filtrar na página de categorias de uma única categoria, a gente tem a possibilidade de filtrar por categorias. Então a gente tem dois relacionamentos many-to-many aqui, que no caso é o categorias e console e usuários e console. Então a gente consegue associar categorias, consegue associar consoles em categorias ou categorias em consoles, aí tanto faz. E a mesma coisa para consegue cadastrar os consoles dentro de jogos. Então a gente tem essas duas tabelas associativas aí. É, isso daí para a gente poder filtrar lá no front. Então eu trago esses caras e além de jogos aqui, nos jogos eu estou trazendo já os meus consoles dentro dos meus jogos. Então eu não preciso fazer mais nenhuma requisição. Então eu estou trazendo tudo de uma vez. Eu acho que ficou bem melhor assim. A query ficou meio complexa, mas tá funcionando. Então isso que importa. Bom, aqui nessa parte aqui do back-end foi isso mesmo. Os outros endpoints eu dei uma ajustada também, mas foi só acrescentando algumas coisas a mais, tudo mais. Aqui no meu banco de dados eu já acrescentei aqui essas duas colunas novas, essas duas tabelas novas associativas, né? Então ela tá o jogo console aqui e o categoria console aqui, beleza? Então elas já estão aqui no banco de dados certinho. Tá. Aqui no front eu criei um novo componente de header para a gente poder ter o menuzinho. Ainda tá bem basicão, mas eu só coloquei ele mais só para poder posicionar e colocar os itens dele, mas não tem muita funcionalidade ainda. Criei um outro componente chamado jogos, que esses jogos aqui ele vai ele vai conseguir especificar de acordo com a categoria que você clicou, ele vai trazer aqueles jogos específicos daquela categoria. E é nessa página que a gente consegue pesquisar por nome, pesquisar por console e pesquisar por preço de jogos, beleza? Então vamos lá para o front. Então aqui no front, essa daqui é a minha página home. Eu estou me baseando em cima da loja online que se chama Nuvem. Então, esse layout está sendo baseado em cima deles. Se vocês verem alguma semelhança, é por isso, beleza? Aqui dentro do meu front, o objeto de categoria, eu acrescentei alguns itens a mais nele também para poder ficar mais bonitinho aqui no front. Então, se eu vim aqui e clico em qualquer categoria, que nem aqui na Sega, e eu venho aqui, ele vai para essa página de jogos. Em cima dessa página de jogos, eu tenho outro endpoint que ele vai me pesquisar por nome para ficar mais bonitinho a URI aqui. E aí aqui eu tenho a possibilidade, ele me apresenta os jogos que estão disponíveis dentro dessa categoria Sega. E aí aqui eu tenho os meus consoles que estão cadastrados nessa categoria. Aí até uma coisa que eu não sei se eu preciso melhorar ou não, porque que nem aqui tem Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. Nesse caso aqui tem os três, só que eles são cadastrados independentemente. Então às vezes pode ser que eu tenha aqui uma outra plataforma que não necessariamente exista dentro desses jogos. Bom, mas isso é algo para ver mais para frente. Mas enfim, aqui a gente consegue filtrar então. Se eu selecionar Xbox, ele vai me trazer somente o cara que tem Xbox. Se eu filtrar por PlayStation,
Esse cara aqui é o que tem PlayStation. Se eu pegar por Nintendo Switch, vai me trazer quem tem Nintendo Switch, no caso os dois. Eu posso filtrar por preço em cima desse cara. Então, se eu der aqui um 25, não tem ninguém com valor 25. 500. Eu tenho aqui um cara ó, de 500. Se eu vim aqui, deixa eu ver aqui, ó, de 100 para baixo. Só esse cara aqui. Então, o fio tá funcionando legal. Aí, se eu venho aqui e eu pesquiso por Mario, ele vai me trazer o Mario aqui. Aí, se eu clico no xizinho, ele finaliza meu filtragem e volta tudo como default. Beleza? Então aqui eu tenho um botãozinho de home, que eu consigo voltar para minha página inicial. E é isso. Qualquer um que eu clicar, ele vai ter o seu background aqui de trás, vai ter as suas respectivos consoles cadastrados aqui. O preço ele é chumbado no código, então aqui é padrão. Beleza? Vai ter seus jogos, seu background, e é isso. Em todos ele segue essa mesma lógica, beleza? Então acho que tá ficando bacana, tá começando a crescer o projeto. Agora os próximos passos é criar a parte pra gente poder cadastrar realmente a categoria, depois cadastrar os consoles e depois cadastrar os jogos, para depois a gente poder entrar na parte de perfil e aí cadastrar o perfil também e fazer a autenticação no front para a gente poder fechar isso daí e colocar a implementação do sistema de carrinho, beleza? E aí vai ser uma outra tabela associativa que a gente vai ter que fazer também. Fechou? Mas por enquanto é isso. Espero que tenham gostado. Os códigos estão atualizados aí no repositório, beleza? Eu vou deixar na descrição. Espero que tenham gostado. Valeu e falou!